cobradores de impostos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Mas os fariseus e os doutores da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem se reúne com os pecadores e faz até refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai então dividiu seu bem entre os filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para uma região distante. Onde gastou todos os seus bens numa vida desenfreada. Quando havia perdido tudo, sobreveio sobre a região uma grande fome, e ele passou a sentir necessidade. Então foi pedir emprego a um homem do lugar, que o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz tentava se alimentar com a comida dos porcos, mas nem isso lhe dava. Então ele caiu em si e disse: Eu vou embora! Eu vou voltar pro meu pai. Eu ia dizer: Pai, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Eu mereço mais ser tratado como seu filho. Trata-me como um de seus empregados. O jovem então levantou e partiu para a casa do pai. Quando estava chegando, o pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, o abraçou, o cobriu de beijos. Pai, eu pequei contra Deus e pequei contra ti. Já não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai mandou chamar um empregado e disse: Tragam a melhor túnica para vestir este meu filho. Coloquem anel nos seus dedos, sandálias em seus pés. Tragam um novilho gordo e matai-o, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E iniciaram a festa. O filho mais velho estava no campo trabalhando.
Ao voltar, ao chegar perto de casa, ouviu música e barulho de festa. Chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Seu pai matou um novilho gordo porque recuperou seu irmão com saúde. Sai daqui! Mas o irmão mais velho se irritou e não queria entrar. O pai, saindo, foi ao encontro do filho mais velho e insistia para que entrasse. Mas este filho disse: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Filho, sempre estiveste comigo. Tudo que é meu é teu. É preciso festejar, alegrarmos-nos. O teu irmão estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Uma boa noite a todos. O próximo domingo que vamos celebrar é o 4º domingo da Quaresma. Vamos ouvir a narrativa do Evangelho de São Lucas. E é uma página conhecida, sem dúvida. Nós tantas vezes já ouvimos esta página. Inclusive até demos a ela um nome que talvez não seja o nome mais adequado a esta página, já que a centralidade dela está, o acento, de tudo aquilo que acontece está em uma outra figura, mais do que naquela que nós estamos acostumados a ouvir. Aqui a gente poderia perguntar, mas por que do 15 a gente só lê os 3 primeiros versículos, depois a gente pula alguns versículos para frente? Porque aqui Jesus conta 3 parábolas da misericórdia. Depois a gente pode ler todo o trecho para nos ajudar, nos encontrar dentro do contexto. Mas o texto que nós vamos ouvir é a 3ª parábola da misericórdia, que é justamente aquela que nós costumamos chamar de a parábola do filho pródigo, que de fato não é do filho pródigo, Tem aí 2 filhos, mas eles não são a figura central dentro desta passagem, certamente não. Estamos diante de um julgamento e uma condenação. Então estes fariseus já estão julgando e condenando aqueles que eles acham menos dignos. Nos colocar dentro da cena, certamente é uma cena comovente. É uma cena onde nos encontramos todos. Não somos o pai, certamente não somos, mas podemos nos identificar com um dos filhos. E seria interessante que nós, entrando na cena, pudéssemos nos identificar de fato. Que filho sou eu? Primeiro aparece o filho mais jovem, parece que não sabendo muito bem o que fazer, tomou as coisas, foi embora, gastou tudo. E depois aparece este filho mais velho. Seria bonito nós entrarmos. Talvez que nós podemos nos identificar com o filho mais novo, mas certamente nós cristãos nos vemos mais na pessoa do mais velho, na incapacidade da acolhida e do perdão que o Pai oferece tanto a um quanto ao outro. Mas não vamos falar agora, Vamos ter um tempo para ler novamente a página, nos colocando dentro da cena, nos colocando dentro desta situação e nos identificando. Que filho eu sou? Talvez eu já, na vida, fui como este filho mais jovem. Fiz algumas besteiras, mas arrependido voltei. Mas também, muitas vezes, mesmo tendo sido o filho mais novo, agora sou o mais velho.
que fiz as minhas besteiras e supliquei a Deus perdão, mas agora sou intolerante com os outros, incapaz de dar perdão. Lembre-se que estas 3 parábolas são contadas dentro do contexto que Jesus é interpelado por estes fariseus e escribas. Aqueles que depois no final vamos ver são os filhos mais velhos. Sempre cumprimos a lei, sempre fizemos tudo como a lei manda. A primeira coisa dentro deste contexto que nós devemos ver antes de chegar nesta parábola precisamente é como há vamos dizer assim, que como não há medidas na misericórdia ou no amor do Senhor. É sempre neste sentido desproporcional. Nós até repetimos há uma semana atrás esta resposta no Salmo responsorial. Deus não nos trata como exigem nossas faltas. Talvez nós nos tornamos muito calculistas, frios, muitas vezes. E para nós, até mesmo Deus tem que ser mensurável. Então o outro deve receber de Deus, se ele errou uma vez. Vá lá que erre 2, eita que erre 3. Mas isso. Às vezes é até uma expressão que a gente escuta, né? Diz assim, não, mas eu já dei tanta chance. Mas é bom lembrar sempre a misericórdia do Senhor. A gente diz, não, mas já dei tanta chance, quantas vezes o mesmo erro? Quantas vezes o Senhor já perdoou o teu mesmo erro? Nós gostamos da mensura, gostamos de medir as coisas. Tudo para nós deve ser sempre medido, contado milimetricamente. E aqui é bom a gente compreender isso, porque a novidade de Deus mostra que a sua misericórdia e o seu amor de fato não tem medida. E é a medida da vida, sempre ter que medir as coisas, nos faz viver uma vida monótona, uma vida de repetição. Tudo é sempre medido, calculado, pode ser 1 vez, 2 vezes, 3 no máximo. Não mais do que isso. Mas as 2 primeiras parábolas nos revelam então que não há medida ao amor de Deus. E Jesus começa contando a parábola da ovelha perdida e diz, quem de vós, tendo 100, perdendo uma, não abandona as 99 e vai atrás de uma? Assim é Deus. Normalmente, pela lógica, seria, perdemos 1, mas não tanto faz, é só 1. Entre centenas ou milhares que há entre nós, só 1 certamente que não fará falta. Ele mostra como esta lógica é diferente à lógica do mundo. Na verdade, parece que mais penetrou em nosso coração mais a lógica mundana, mais até mesmo a lógica do comércio, do que propriamente a lógica cristã. Depois conta a parábola da moeda perdida. E em ambas há um refrão. E de volta para casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E depois conta a parábola da moeda. E diz que uma mulher perdeu uma moeda. Imagine uma moeda de R$1. Estava varrendo a casa cuidadosamente e encontrou. E quando encontrou, convidou as amigas e as vizinhas e fez festa. E disse, alegrai-vos comigo, porque encontrei a moeda que eu havia perdido. Veja a desproporção. Como é que você faz festa por encontrar uma moeda e gasta simplesmente um valor muito maior do que aquele da moeda? Assim age o Senhor conosco. Ele sempre gasta muito. Embora talvez aos nossos olhos pareça não ter valor, ou talvez não valha a pena o nosso esforço, o nosso perdão, a nossa abertura e a nossa acolhida, ou mesmo a nossa oração por alguém. Mas o Senhor fez festa, teve que pagar muito para esta festa. Com sangue precioso e com a sua vida doada, ele gastou tudo o que tinha por um só que foi encontrado. Por isso ele diz, há mais alegria no céu
por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de conversão. No final, todos precisamos de conversão, mesmo os que se julgam justos, porque considerar-se justo, depois vamos ver na figura do irmão mais velho, ele se considera justo, fiel. Eu sempre fiz tudo o que tu mandastes. Eu nunca te dei um desgosto na vida. Sou justo, sou fiel. No entanto, cai na mesma situação do filho mais novo. É escravo, está perdido. E por fim chegamos na parábola que nós vamos ouvir no próximo domingo. E aqui nós costumamos chamar de a parábola do filho pródigo. Mas se nós formos pesar ou medir, as personagens, vamos ver que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho têm sempre o mesmo peso na balança. São sempre uma figura que nos faz pensar a respeito de uma outra figura mais, vamos dizer assim, que neste sentido, mais pesada e mais importante dentro do texto. A figura do pai. O pai é o protagonista no texto, não o filho mais novo, nem o filho mais velho, mas é o pai. E nós deveríamos, na verdade, chamar esta parábola, ao invés de chamar de a parábola do filho pródigo, deveríamos chamá-la de a parábola do pai misericordioso. Depois nós vamos ver por que talvez é equívoco este título para esta parábola, como se fosse uma atitude do filho que volta, ou de uma atitude do filho que se readmite àquela condição filial. Não é. É o pai quem antecipa. E, na verdade, quem admite é o pai, porque ele mesmo não se admitiu como filho. Lembre-se que ele quer ser considerado como um empregado. Por isso, a figura central do nosso texto, a figura central é o pai. É o pai que é a figura central. É o pai que é o protagonista nesta parábola. Ele está presente sempre em toda a cena. Embora, talvez, no início, de modo geral, uma pincelada muito rápida com aquilo que acontece na vida do filho mais novo e mais rápida ainda daquilo que sucedeu na vida do filho mais velho, mas é sempre uma relação em torno do pai. É ele que está no centro. Por isso, o pai é protagonista. É ele que dá unidade a duas cenas. A cena do filho, que foi embora e volta, a cena do filho que estava, mas agora, na verdade, vai embora, Bom, não sei, depois o evangelista não diz o que foi que aconteceu para frente. Na verdade, no fim, é sempre uma escolha nossa, entrar ou ficar do lado de fora. Mas o Pai nos oferece sempre a possibilidade de entrar e insiste conosco. Mas assim como aconteceu com o filho mais novo, o mais velho terá também a sua liberdade. Poderá entrar ou não, dependerá dele. A cena principal do texto é a cena onde se dá o encontro do pai com o filho. E é aquela cena onde ele diz: este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Esta é a cena principal do texto. Vão aparecer cenas, vamos dizer que secundárias. Depois vamos tentar entender, se eu não falar, porque depois eu vou dizendo que depois eu vou me esquecendo, vou entrando em uma coisa e outra coisa. Mas depois nós temos que entender, a primeira coisa é que ambos os filhos estarão na mesma condição. É por isso que a cena principal é justamente a fala do pai. Este meu filho, seja o mais novo, seja o mais velho, se quer entrar para participar da festa. E depois vamos vendo que tanto na vida do filho, na sua chegada do filho mais novo, como na chegada do filho mais velho, nós vamos ver que os pormenores estão em função da mensagem central. Qual é a mensagem central do nosso texto? O amor e a bondade de Deus se revelam numa forma que transtorna os esquemas e as expectativas humanas.
Esta é a mensagem central do texto. Vou repetir. O amor e a bondade de Deus se revelam numa forma que transtorna os esquemas e as expectativas humanas. Fogem completamente aos nossos esquemas e não pode ser alcançada por nossas expectativas. É algo totalmente diverso, é algo completamente novo. Por que não dizer que o amor de Deus é algo completamente desconcertante? Foge aos nossos esquemas, a qualquer esquema que nós queremos pensar ou enquadrar as pessoas. Lembre que um dos primeiros esquemas que nós gostamos muito de enquadrar é o esquema que nós montamos para nós mesmos como um esquema de justiça, onde o amor é demandado sempre, ou a compaixão ou a misericórdia é demandado àqueles a quem achamos justo demandar. Este é um dos primeiros esquemas onde o amor de Deus não cabe. O amor de Deus é sempre muito maior. Nós normalmente gostamos de pensar assim: ah não, padre, mas aquele bandido que fez aquilo, será que Deus pode perdoá-lo? Será que Deus pode amar uma pessoa assim? Bom, não cabe a mim um julgamento se ele vai querer entrar ou não neste amor. Mas o Pai ama a todos, mesmo ele. Porque se eu dissesse que Deus não ama aquele último ou aquele mais miserável entre nós, eu estaria consequentemente dizendo que Deus não é Deus, que há limitações nele, há incapacidades nele, de que Deus não é Deus, e isso simplesmente não posso afirmar. Eu posso reconhecer a minha fraqueza e a minha limitação, dizer, não, eu, na minha humanidade, tenho que lutar muito para compreender que devo amá-lo, mas não posso dizer que Deus não o ama. Por isso, é o amor que foge a todo o esquema. Já desde o começo, desde o princípio, é só lembrar como é que Jesus é para esta situação onde ele se encontra, para esta realidade, alguém desconcertante. Como é que Simeão diz a Maria? No dia da apresentação, ele será causa de queda para muitos e reerguimento para outros. De fato, o Senhor Jesus sempre foi causa de queda e de reerguimento. E pode ser-lo para nós também, que nos julgamos cristãos e às vezes nos julgamos justos. Pode ser queda. São Paulo, ontem, no final da leitura da segunda carta aos Coríntios, dizia, que era que ele dizia? Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. É interessante que a gente traga novamente à luz aquilo que é verdadeiramente a fé cristã, porque parece-nos que a fé cristã ficou demasiadamente longe da nossa realidade e da concretude da vida humana. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, 25 de março, há 9 meses exatamente da festa do Natal do Senhor, celebramos a solenidade da Anunciação do Senhor, do Verbo. Eu acho que uma coisa muito bonita nesta solenidade, além de dizer que Maria era uma mulher espetacular, que não sei o quê, que acolheu, graças a Deus, um grande exemplo, é uma grande mulher, deve nos acompanhar e nós devemos nos colocar em suas mãos. Mas, no dia desta solenidade da encarnação do Senhor, eu acho que somos convidados a encarnar o cristianismo que desencarnamos, que se tornou abstrato e conceitual, mas que tantas vezes não é capaz de ter compaixão ou tocar a vida do outro. Bem, os nossos esquemas devem ser quebrados. Deus quebra os esquemas. Inclusive hoje,
na primeira leitura, né, da missa de hoje, qual é o sinal que será dado? Eles queriam, quem era Acás queria um sinal, ou vindo da profundeza do céu, ou vindo das profundezas da terra. E o profeta Isaías diz o quê? Qual é o sinal que será dado? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Este é o sinal. Com o perdão da palavra, nós poderíamos dizer, meu Deus, que sinal mais michuruca, né? Uma mulher dá à luz um filho. Que coisa de outro mundo. Uma mulher grávida dá à luz um filho. Como se fosse algo extraordinário. As mulheres geram filhos no ventre. E dão à luz a eles, normalmente, quando chega o dia, o tempo. Mas estou falando isso para dizer como que é sempre um sinal de contradição. Como o amor de Deus, a graça de Deus, aquilo que nós dizíamos, o amor e a bondade de Deus se revelam numa forma que transtorna os esquemas e as expectativas humanas. De um Messias esperado, glorioso, triunfante, descendo com toda a corte celeste, portentoso, poderoso, com voz forte e braço estendido. Uma mulher dá à luz um filho. Que esquema mais... é para quebrar mesmo os nossos esquemas. Disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Aqui o filho reclama a herança, pede a herança. Ele está procurando autonomia, ele quer uma independência familiar, ele quer viver a sua vida, ele pede a herança. A herança que só pode ser herança depois que um morre. Mas veja como na relação este filho já sepultou o pai, uma relação morta. Ele já sepultou o pai, ele quer a parte da sua herança que só é transmitida e dada por direito depois da morte dos pais. Ele pede a herança. No seu coração, o pai morreu. É verdade que o pai está vivo e que ele faz a divisão da herança, mas no coração daquele jovem, o pai morreu. É uma relação de morte. Pode ser também que aconteça conosco que a relação com o Pai do céu também, às vezes, é uma relação morta. Não uma relação viva, mas uma relação morta. Ele reclama, quer ir embora, quer deixar a casa, ele cai numa situação de dependência total. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu o bem entre eles. E aí começa uma narrativa breve, dizendo o que foi que sucedeu na vida deste jovem. O que foi que aconteceu? Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua. Foi longe de casa, longe. Na verdade, já não havia mais nenhuma ligação. Já o pai tinha sido sepultado em seu coração. Agora ele vai longe. O filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa, numa vida desgarrada, numa vida desregrada. Gastou tudo o que tinha. E o evangelista faz-nos perceber, ver, né? Ele justamente numa frase pontual, ele diz, e gastou tudo, ponto, tudo. Não gastou somente o dinheiro. O evangelista agora vai nos fazer ver que ele gastou a própria dignidade de filho. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para o seu campo
cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Ele desceu ao ponto mais baixo. Ele foi até o mais raso do chão. Tornou-se escravo. Ele tornou-se impuro. Algumas coisas para os judeus, aqui tem estas situações, porque algumas coisas para os judeus eram de fato o sinal mais baixo que este... O que eu quero que a gente entenda? Que eles colocaram essa situação dentro desta parábola, Jesus coloca para dizer que ele desceu a um nível que não pode descer mais do que isso. Ele foi mais baixo do que ele poderia ir. Para um judeu, a primeira coisa é ir para o estrangeiro. Já era uma situação. Segundo, tornar-se escravo de um estrangeiro. Lembra o que aconteceu no exílio da Babilônia? Por isso, o povo tinha consciência que jamais poderia ser escravo. Isso é um insulto a Deus e ao povo. O povo não pode tornar-se escravo de ninguém. E este jovem, saindo de casa, torna-se escravo de um estrangeiro. Olha a situação dele. Passando fome, ele foi e tornou-se escravo deste homem. Este homem mandou ele ir para o campo cuidar dos porcos. Para o judeu, os porcos é o sinal da impureza. É algo que não se pode tocar. Por isso, na região de Israel, não se cuidava de porcos. Os judeus não têm costume, por tradição, por cultura e convicção religiosa, porque eles não comem, não vendem, nem criam porcos. Por isso, esse jovem foi cuidar dos porcos. Foi no meio da impureza completa. Desceu ao nível mais baixo que ele pode descer. Mas é bom lembrar que também Cristo desceu ao nível mais baixo que alguém pôde descer, para resgatar a estes, a nós, e como diz São Paulo, a mim que sou o pior de todos. E para a mentalidade judaica, no fato de que o jovem, reduzido à fome por sua vida desregrada, está constrangido a vender-se a um estrangeiro e a viver no meio dos porcos, que são animais impuros. Ele está lá no meio. Quando ele chega no fim, ele lembra. O máximo da nossa miséria, o máximo da miséria humana, que é a situação da escravidão, não ter a liberdade, a fome, a solidão fora da própria terra. Nessa condição, o homem se lembra com saudade do ambiente paterno, onde a nossa necessidade mais básica é satisfeita, a necessidade da fome. E aqui, o jovem se dá conta do que fez. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Bom, este jovem toma consciência, é verdade. Talvez a sua confissão seja sincera, ele reconheceu o seu erro, mas, ainda assim, a sua tomada de consciência é equívoca e interesseira. Eu vou porque tem pão. E aí eu quero pelo menos que me tratem como um empregado. Veja como apaga-se completamente do horizonte deste filho a relação deste jovem, a relação filial. Por quê? Porque ao sair de casa já havia sepultado o pai. Por isso, aquela relação do pai com o filho, aquela relação paternal,
já não existia, fora sepultada logo no começo. Por isso, apagando-se a figura do pai, apaga-se também do nosso horizonte a figura de filhos. E por consequência, depois, vamos ver no irmão mais velho, a figura de irmãos, a consciência de irmãos. A consciência na relação paternal. Eu não sei como consideramos Deus. Eu não sei como o vemos. Talvez que o vejamos de muitos modos. Não sei se realmente o vemos como Pai. Aqui dá para entender por que muitas vezes nos perdemos dentro daquilo que deveria ser a fraternidade entre nós. Porque talvez tenha se apagado a figura do Pai. E já não nos consideramos filhos e, portanto, esquecemos que somos irmãos. Ele toma consciência, né? Cai em si. Caindo em si, disse, vou chegar lá e vou dizer para meu pai, Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Nem sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Há uma tomada de consciência num primeiro momento, mas ainda ela é um pouco equívoca e também interesseira. Pode ser que também nós acabamos tomando consciência um pouco desse modo. Não porque compreendemos plenamente que Deus é Pai e por isso devemos viver como irmãos, mas às vezes com uma consciência um pouco equivocada. Tomamos consciência do nosso pecado, mas um pouco equivocada esta consciência e por vezes até interesseira. Vamos voltando a Deus um pouco para que Ele, de certa forma, me dê alguma coisa. Eu acho engraçado, me desculpem, mas é umas situações, algumas falas, algumas coisas que me chamam muita atenção. Acho engraçado quando alguém diz assim, eu estava muito afastado, muito mesmo afastado. Por isso eu não estava conseguindo nada na vida. Mas agora eu estou me aproximando, eu estou indo para a missa, eu estou rezando, e agora, olha, lá no meu trabalho está ótimo, a gente está conseguindo vender, tem dinheiro, tudo mais. É uma tomada de consciência de que deve se aproximar do Senhor. Mas ainda não é uma tomada de consciência plena, ela ainda é equivocada e interesseira, esta tomada de consciência. Devemos lembrar que para nos aproximar do Senhor, para nos aproximar de Deus, o Pai, é simplesmente por uma razão. Eu acho que eu falei uma frase, eu agora não sei se eu vou lembrar. Eu falei uma frase de um santo, acho que era São Francisco Xavier, que dizia: amo-vos não por medo do céu, não porque quero ganhar o céu. Amo-vos não porque tenho medo do inferno. Amo-vos, ó meu Deus, porque tu és Deus. Para dizer, amo-te por aquilo que és, não por nenhum interesse. Seja por o interesse do prêmio eterno, ou seja pelo medo do inferno. Amo-te porque tu és tu. Simplesmente. Por isso a nossa consciência de proximidade do Pai, a nossa consciência de proximidade de Deus, deve ser justamente este: aproximo-me do Senhor para amá-lo, porque simplesmente Ele é Ele. E eu o amo por aquilo que Ele é. Não porque pode me jogar no inferno ou porque pode me dar o prêmio eterno. Eu o amo assim como Ele é. É o amor de Deus. Não, mas Deus nos ama por aquilo que nós somos. Não ama o nosso pecado, ama a nossa pessoa. Por isso, Deus ama a cada um de nós. Não porque podemos oferecer para Ele qualquer coisa que seja, ou podemos acrescentar à sua majestade ou ao seu ser algo que ainda Ele não seja. Aproximarmos-nos do Senhor, porque é misericordioso, é bondoso, é compassivo. É um convite
Mas no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 7, Deus diz assim: abandone o ímpio seu caminho e o homem mau seus pensamentos, e volte ao Senhor, pois ele terá compaixão dele, ao nosso Deus, porque é rico em perdão. O profeta Jeremias diz praticamente a mesma coisa. No capítulo 3, o versículo 12 do profeta Jeremias diz: vai, pois, proclamar estas palavras no norte. Tu dirás: volta, renegada Israel, oráculo do Senhor. Não farei cair sobre vós a minha ira, porque sou misericordioso, oráculo do Senhor. Não guardo rancor para sempre. Reconhece apenas a tua falta, tu te rebelaste contra o Senhor teu Deus, esbanjaste os teus caminhos com os estrangeiros, debaixo de toda árvore verde, mas não escutastes a minha voz, oráculo do Senhor. Volta, volta, porque o Senhor é misericordioso. Nos cantos quaresmais que nós estamos cantando dentro desse período, né? Constantemente escutamos este convite: volta, 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 volta. Este é o dia, volta, volta, volta. Pois bem, continuemos. Lá paramos no versículo 20. Partiu então e foi ao encontro do Pai. E quando ele estava ainda longe, quando o Pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Meu Deus, que cena! Não tem como... Eu não sei. É uma cena que dá até vontade de chorar, né? Imagine você a cena, mas não imagine o filho, imagine você por aquilo que você fez, ou você que talvez tenha descido até o nível mais baixo, onde nós, subjugados pelo nosso pecado, pelo nosso vício, achávamos que estávamos arrasados, aniquilados, que o Senhor talvez nem nos aceitaria mais. Ele estava ainda longe, quando o Pai o viu. Este filho tinha sepultado o Pai no coração, mas o Pai sempre o manteve vivo dentro do seu coração. Este Pai vê ao longe. Significa que este Pai, depois que este filho foi, ficava constantemente com os olhos fitos no horizonte, lá no fim, dizendo em seu coração: ele vai voltar. Ele vai voltar. Certamente, se esse pai tivesse se acostumado, como se acostumou o filho mais velho, que chega e diz: eita, o que é isso que está acontecendo? Nem passa na cabeça dele o que seja o que esteja acontecendo. Se ele tivesse se acostumado, certamente que esse pai estaria fazendo outras coisas, estaria dentro de casa, nem veria, saberia quando ele batesse na porta, ia abrir a porta e olha quem é. Mas esse pai, eu fico imaginando como se ele sentasse numa janela que dá certo na rua, lá no fim, como acontece, né, com alguns pais que os filhos sumiram e eles não sabem para onde o que aconteceu com os filhos, né? Tem histórias assim, quando o filho sai, não voltou nunca mais, não sei o quê. Ou então quando você deixa seu filho ir e depois você fica preocupado e fica lá, de vez em quando olha lá na rua, olha lá, aí vê uma silhueta aparecendo lá no final, né? É um sinalzinho, aí você diz: eu acho que é ele, né? É ele mesmo, pelo andar é ele. Tá, graças a Deus, tá chegando, né? Imagina esse pai que se coloca e fica olhando. É o amor que move o coração deste pai, é a misericórdia, é a compaixão que move o coração deste pai, ainda ao longe. Olha a cena como é. Ainda ao longe o pai o viu. Ele não viu o pai, mas o pai o viu. Encheu-se de compaixão. Poderia ter se enchido de raiva,
apanhado um galho de cuia e dito, vai chegar aqui, vai ver o que é bom. Poderia ter sido enchido de um vão pensamento de justiça, de impecabilidade. Quando chegar aqui, vou descer toda a castilha da moral sobre ele, dizendo, fizestes errado assim, assim e assim. Como acontece muitas vezes conosco. Mas este pai enche-se de compaixão. É o sentimento mais bonito que possa existir. Compaixão. Ele corre. O filho não corre. É ele que corre ao encontro do filho. Ele se lança ao pescoço. Lembre, o pai faz aquilo que nós pensamos que talvez teria que ser o filho. Era o filho que deveria se humilhar aos pés do pai. Tendo feito tanta besteira, era ele que deveria chegar, né? Oh, meu pai, me desculpa e não sei o quê. Nada. É o pai que corre, se lança, se atraca no pescoço dele e começa, olha a expressão, a cobri-lo de beijos. Que cena, que cena. O filho, vamos só voltar rapidinho. 20. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Não foi isso que aconteceu. Foi o pai que foi ao encontro do filho. Deus, dizia o Papa Francisco, é aquele que sempre nos primeireia. É aquele que se antecipa. É aquele que antes de nós tomarmos a decisão, já está lá. Deus é aquele que antes de nós irmos ao seu encontro, já veio ao nosso encontro e nos encontra. Quando achamos que encontramos o Senhor, não. Ele nos encontrou no caminho. Começamos o caminho, mas ele já veio há muito tempo na nossa frente no caminho e nos encontra. O Pai, a misericórdia do Pai nos primeireia. Antes que o filho tivesse pensado, eu vou ao encontro de meu pai, o pai já estava indo ao encontro do filho. O filho então disse-lhe, lá no 21, tá? O filho então disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai nem quis saber o que ele estava dizendo. O pai não estava nem prestando atenção no que ele estava falando. Interrompendo o filho, dizia, mas o pai disse aos servos, ide depressa. E aqui aparecem alguns elementos. Trazei a melhor túnica, revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Anteriormente, ele se elameava com os porcos e sua veste estava suja. Ele tornara-se escravo daquele homem, mas o pai lhe dá um anel e lembra que ele é filho e livre. Estas características que são colocadas e que é o pai quem manda fazer, é a devolução daquela dignidade perdida. O pai devolve ao filho a dignidade de filho. E quem pode fazê-lo? Somente o pai. Porque a dignidade filial não pode ser dada por si mesma, a não ser na compreensão de que temos um pai. Porque ninguém pode compreender esse filho senão na relação com o pai. Um pai não pode dizer que ele é pai se ele não tem um filho. Tu tem filho? Tu pode dizer que tu é pai? Não. E um filho só é filho ou se compreende enquanto tal porque possui um pai. Por isso, é somente nesta relação com o pai que esta dignidade é retomada. Somente na relação com Deus é que esta dignidade filial nos é devolvida, nos é dada novamente. Então o pai diz, olha, coloca aí a sandália nos pés, a roupa,
o anel e bora festejar. Mate um novilho bem gordo, vamos fazer aquele churrasco e é festa para danar. Festa, festa. Porque pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. Estava morto, e é o Pai quem tem a capacidade de tornar a vida. Estava perdido, e é o Pai quem o encontra. E aqui somos convidados a entrar numa dimensão festiva. Então, a alegria persiste mesmo no momento da tribulação e da alegria não é ficar achando graça, contando piada. Não, não é alegria. É de fato, né? Por exemplo, uma coisa que está se tornando no nosso mundo hoje é aquela doença chamada depressão. E quantos sorriem sem ter alegria? Contam piadas sem, de fato, estarem plenamente em paz ou alegria dentro. Não, a alegria não é isto. Lembre-se, memória faz surgir a paz, e paz faz surgir a alegria, mesmo nos momentos da tribulação. Vamos terminar. É o pai quem readmite o filho. Não é o filho que vai ao encontro do pai e vai dizendo, olha, eu quero ser readmitido. Não, é o pai. A iniciativa é do pai. O filho mais velho estava fora e veio chegando, escutou músicas. Então ele chegou perto do empregado e perguntou, o que está acontecendo? E o empregado disse, é teu irmão quem voltou. Aqui nessa segunda parte, nesta segunda cena, veja como são as expressões. É teu irmão que voltou. É teu irmão que voltou, diz o empregado. Veja lá. Voltava, chamando o servo, perguntou o que estava acontecendo. É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então, ao contrário do pai, este enche-se de ira. O pai encheu-se de compaixão. Este enche-se de raiva. E não queria entrar. Seu pai, veja como é a figura do pai que é o protagonista. E veja como é o pai sempre quem toma a atitude, quem toma a iniciativa. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai. Olha a resposta dele. Há tantos anos te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, não meu irmão, teu filho, que devorou teus bens como prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E aqui vemos na figura do filho mais velho o que aconteceu com o mais novo. Ele também, nas suas palavras, matou o pai e matou esta relação. É teu filho, teus mandamentos, teu. Não há relação entre você e eu, não. Mas o pai insiste, e como já dissemos, é uma escolha. Se o filho entrou ou não entrou, não sei. Este filho é cada um de nós também. E entrar na alegria do pai
é uma escolha unicamente nossa. O Pai nos convida, insiste e festeja, mas entrar na sua alegria é uma escolha nossa. Podemos ou não podemos entrar, e isto dependerá de nós. Peçamos ao Senhor que nos conceda a graça da compaixão e que por ela saibamos entrar na alegria do seu coração. Peçamos a Maria que nos ajude neste caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Peguei a minha herança e fui embora. De todos os manjares eu provei. Não houve nada que eu não fiz lá fora, mas nem por isso eu me realizei. Manda-me um bilhete de regresso, ou venha me buscar, não ando bem. Pensei que abandonar-te era progresso, mas sem o teu amor não sou ninguém. Dinheiro, amores, droga, malandragem. Eu tinha tudo isto e